Em São Paulo, meio-dia. Está no ar mais uma edição do programa Redemoinho, hoje tratando das questões do mundo da cultura. Olá, Célio Turino, é um prazer tê-lo aqui nesse Redemoinho. Célio Turino é historiador, um pensador da cultura, um ativista cultural. Quais são as suas impressões passada uma semana das eleições, Célio? Salve, Leonora, Rodolfo. Semana passada, inclusive, disseram que eu estava um pouco para baixo na videocoluna, né? Porque foi logo após a, a vitória do presidente Lula, né? E aí, enfim. Mas eu acho que não é isso, é que é necessário a gente perceber o ambiente em que o país está vivendo e nos prepararmos para uma ação vigorosa de resgate do país, de resgate do Brasil para o povo brasileiro. Porque o que houve, de fato, foi uma disputa simbólica muito grande, que já vem de vários anos. A extrema-direita sabe manipular muito bem a chamada, tanto que eles utilizam esse termo, né, de guerra cultural, e cabe recuperarmos símbolos nacionais, cabe recuperarmos símbolos de brasilidade, de união entre nosso povo, né? E foi nesse sentido que eu fiz a videocoluna anterior e continuarei fazendo nessa, né? Uma grande tarefa para o povo brasileiro agora é recuperar o verde e amarelo, recuperar as cores da nossa bandeira, o sentido de brasilidade, que foi sequestrado, porque a extrema-direita ela prevalece exatamente quando ela cria uma cisânia na sociedade, ela cria uma cisânia nas famílias, nas comunidades. Vejam o que tem ocorrido aí de vários relatos de pessoas, né, que são excluídas, apartadas da família, exatamente por esse fanatismo, né? Essa hiperexcitação que é provocada pela extrema-direita. Então, por que não comemorarmos o bicentenário mais um em 2023? É um momento muito importante para se pensar a construção de um país. Vários países da América Latina fizeram grandes festividades em torno dos seus bicentenários. Aqui no Brasil houve um sequestro eleitoral, ideológico, que reduziu o 7 de setembro a uma atividade grotesca, né? Algo grotesco. E um desrespeito total ao próprio sentido de brasilidade. Então, a gente poderia fazer um grande festival, um grande encontro, bicentenário mais um para 2023, para pensarmos o Brasil, redescobrirmos o Brasil, desescondermos o Brasil, recuperarmos as cores e os sentidos do Brasil. Esse bicentenário mais um, ele poderia vir acompanhado, inclusive, de um chamamento para que as pessoas fizessem artes e ícones, não só interpretativos, nas mais diversas linguagens, música, teatro, literatura, dança, design, artes visuais, né, em torno dos símbolos nacionais. Mas aí, nessa perspectiva, de a gente compreender esse Brasil nas suas múltiplas contradições. Compreender esse Brasil que é feito de 1000 povos. Brasil dos povos originários que sofreram genocídio, que foram roubados de suas terras. O Brasil dos povos africanos que foram sequestrados em holocausto para a escravização. O Brasil do povo caboclo, dos matutos, dos mamelucos, dos cafuzos, dos caipiras, que é o Brasil da mescla, da solidariedade que se estabeleceu por baixo do tecido social na nossa sociedade, o Brasil dos imigrantes, da gente que veio fugida da peste, da pobreza, da miséria, das opressões, tenham vindo da Itália, da Espanha, da Alemanha, do Oriente Médio,
do Extremo Oriente, do Japão, da China, de onde for. O Brasil é resultado dessas camadas de povos e de gentes, né? De gente que foi se fazendo por aqui. Ele continua sendo resultado dessas mesclas, né? Aos haitianos, aos africanos, agora de nações contemporâneas, que para cá têm vindo como imigrantes também, aos nossos irmãos dos outros países da América Latina, bolivianos, paraguaios, tudo isso compõe a beleza do Brasil. Falando aqui, voltei para casa aqui na Moca, né? Moro perto da Feira dos Bolivianos aqui, que é um momento de multicolorido. Eles também vão se mesclando nessa cultura brasileira. Então, fazer um grande festival da brasilidade, fazer um grande encontro para discutir o Brasil a partir de uma ideia de um bicentenário mais um. Essa é uma ideia que eu deixo, lanço aqui, espero que aconteça. Ela é absolutamente necessária acontecer, exatamente porque nós esgarçamos de tal maneira o tecido social. Há que reconhecer que a extrema-direita teve eficácia em difundir essas ideias do ódio, da divisão, da cisânia, né? E conseguiram incorporar parcelas a esse pensamento, a esse sentimento, que por vezes vivem em uma realidade paralela, até bastante contraditória, mas são nossos irmãos, e a gente vai ter que encontrar essa população que foi absorvida, alguns podem até dizer abduzida, né, pelos interesses da extrema-direita. Não me refiro aqui à extrema-direita. Essa tem que ser combatida e tem que ser desmoralizada e será desmoralizada, seja com a força da lei, seja mostrando todos os horrores que eles têm feito, todas as roubalheiras, né, acabando com o sigilo de 100 anos aí, nos atos que ocorreram recentemente, todas as manipulações, averiguando as rachadinhas, as corrupções, para mostrar para a população, inclusive aquela que o seguiu, quem eles estavam seguindo, de fato, né? Os interesses escusos dessa gente. Mas parte da população que acabou entrando nessa onda, nós precisamos restabelecer um debate. Assim como, nesse bicentenário mais um, nós devemos pensar o Brasil a partir desses nossos grandes pensadores, que já refletiram bastante sobre o nosso país, e pensar a partir de hoje, incorporando esses novos grandes intelectuais que nós temos, que foram frutos das mudanças que ocorreram nas universidades, pensadoras e pensadores negras e negros, LGBTQI+, indígenas, que agora falam por sua própria voz. Essa é a ideia do bicentenário mais um. Da mesma forma, queria apresentar também uma outra experiência que eu pude acompanhar, eu até trato num livro que eu dei para vocês, que é sobre a cultura do encontro. O Brasil está necessitando da cultura do encontro. A cultura do encontro é um método de interculturalidade e interreligiosidade. Ele foi desenvolvido por um grande pensador chamado Jorge Bergoglio, que atualmente é o Papa Francisco, conhecido como Papa Francisco. Ele desenvolveu esse método quando ocorreu, em 1994, um atentado terrorista em Buenos Aires contra a AMIA, Associação Mutual Israelense Argentina. Matou em torno de 80 pessoas. Foi um atentado muito traumático que ocorreu na Argentina naquela época. À época, o Jorge Bergoglio era bispo, ainda nem era arcebispo, era bispo em Buenos Aires. E aí ele começou uma experiência muito interessante, que eu creio que cabe perfeitamente para o Brasil, devia ser adotada em janeiro já, e eu tenho certeza que, se o novo governo procurar o Papa Francisco e o pessoal que desenvolve esse trabalho com ele,
certamente vai encontrar eco e vai encontrar apoio. Ele passou, até de uma forma simples, reuniu jovens de origem católica, evangélica, muçulmana, judeus e sem religião, e os colocou para pensarem uma outra forma de organização da sociedade, de convivência interreligiosa e intercultural. E assim eles trabalharam juntos, esses jovens todos, de uma forma totalmente sem censura, totalmente sem dirigismo, mas colocando as diversas formas de interpretação das religiões e das culturas numa mesma arena, né? E durante um ano eles fizeram esse trabalho, no que resultou no que é conhecida lá em Buenos Aires como a Lei dos Jovens, que foi aprovada em Buenos Aires, um ano depois, e que ia exatamente nesse sentido. Depois, a partir dessa experiência, ela foi sendo mais aprofundada e foram realizadas uma série de jornadas interculturais e interreligiosas, sobretudo com jovens. Acho que no Brasil, talvez, até pela infantilização da vida social e política que ocorreu por essas manipulações todas aí da extrema-direita, talvez a gente tenha que trabalhar para além dos jovens, né? Mas ela tem sido aperfeiçoada rumo à construção de um diálogo interreligioso. Inclusive, acompanho algumas dessas ações, né, de jornadas de cidadania, que acontecem em todo o mundo. Acontecem em Israel, juntando jovens palestinos com jovens judeus. Aconteceu há alguns anos atrás, quando da visita que o Papa fez a Cuba e aos Estados Unidos, ele foi deliberadamente nos dois países, e aí colocou jovens de Havana com jovens de Nova York para pensarem numa outra ação em comum entre eles. Acontece no Oriente Médio, nos Emirados Árabes, na Europa, e na África, pela América Latina, e eu penso que é chegado o momento de o Brasil assumir a necessidade imperiosa de a gente produzir um diálogo intercultural e interreligioso de forma intensa, envolvendo países de norte a sul, todos os 5.700 municípios do Brasil, em todos os lugares. Quem quiser entrar, tem que entrar. Isso é absolutamente necessário, urgente, para que a gente consiga trazer de volta, recuperar o Brasil para o nosso povo. Porque o Brasil, como uma nação que reúne todos os povos por aqui, né, é uma beleza. Talvez não tenha outro país no planeta que reúna tanta diversidade e que se condensa numa unidade. A gente se comunica no mesmo idioma, por mais diferenças que existam, a gente consegue se comunicar, a gente tem histórias e afetos em comum, e nós poderemos dar esse presente para nós e também, quem sabe, aí para o mundo, exatamente porque tivemos a coragem de enfrentar um diálogo intercultural e interreligioso num momento absolutamente necessário, antes que o pior aconteça. Era o que eu tinha preparado para hoje. Ótimo. Legal, Célio. Muito obrigado, Célio Turino, que falou aqui no programa Redemoinho desta segunda-feira. O Redemoinho é um programa que a gente transmite de segunda a sexta, sempre ao meio-dia, cada dia com um tema específico. Hoje, o Célio conversou para a gente sobre as questões do mundo da cultura. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário para falar sobre mobilizações populares com a Kelly Mafor, da direção nacional do MST. Obrigado, Célio. Obrigado a você que acompanhou o Redemoinho e que segue com a gente pela internet afora. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Célio. Tchau. Tchau.